Ricardo Ariel Zimmermann. Bom dia, pessoal. Sou Ricardo Ariel Zimmermann, trazendo mais informações sobre a real letalidade da Covid. Porque o que está assustando todo mundo é justamente saber que existe um vírus por aí que pode matar, e que pode matar muito, de acordo com algumas estimativas e modelos. Mas, para a gente saber a real letalidade, a gente precisa, infelizmente, que o tempo passe. A gente descobre a real letalidade fazendo análises e dizendo de forma retrospectiva, olha, a letalidade foi tanto. Por exemplo, em relação à pandemia de 2009 de H1N1, a gente teve o refinamento do dado de letalidade com uma revisão sistemática e meta-análise publicada em 2013, onde se demonstrou que 1 a 10 indivíduos a cada 10 mil infectados por H1N1 faleciam devido à infecção, o que resultou em uma estimativa na pandemia de 2009 de uma mortalidade de 150 a 500 mil aproximadamente habitantes em todo o mundo. Embora fosse um vírus totalmente novo, foi uma mortalidade que ficou abaixo da última pandemia de influenza com vírus totalmente novo, a saber, a gripe asiática H3N2 de 1968, que havia matado 2 milhões de habitantes em todo o mundo. Portanto, o que a gente precisa fazer é estimativas e tentar errar o menos possível, porque são essas estimativas que vão determinar o que vai se fazer em saúde pública. E quando a gente olha a letalidade até agora, isto é, o número de mortos sobre o número de infectados, a gente tem dados muito discrepantes que aumentam a insegurança. Em dado momento, na província de Hubei, onde fica Wuhan, onde iniciou a pandemia na China, ela chegou a 5,8%. Em alguns lugares, como por exemplo na Finlândia, ela está em 0,4%. Na Itália, já falei, em torno de 10%, que parece até a pandemia de SARS de 2003, causada por um vírus que a gente sabe que era bem mais patogênico. Qual será a real letalidade? Como a gente deve calibrar o nosso pânico? Como o gestor deve calibrar as intervenções? É difícil responder. Mas vamos lá. Primeiro, a mortalidade real varia. Ela varia de acordo com fatores do hospedeiro, de acordo com fatores do vírus e principalmente de acordo com fatores relacionados ao sistema de saúde. E além disso, a gente tem variações irreais que são dependentes não do vírus, não do hospedeiro, não do sistema de saúde, mas da forma que a gente usa para contar os óbitos. Então vamos lá. Causas reais. Vamos começar com as relacionadas aos hospedeiros. Eu recebi de um seguidor uma informação que lhe preocupou muito, dizendo que por enquanto, no dado que ele tinha mostrado, em determinada região do Brasil, 61% dos óbitos eram em pacientes com morbidades cardiovasculares. Faz sentido. Doença cardiovascular é fator de risco para óbito em Covid-19. Por quê? Inflamação aumenta o risco de doença coronariana, infarto, inflamação, aumenta a TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, deprimem a função do miocárdio, aumenta o risco de descompensação de insuficiência cardíaca e até o risco de arritmias. Então, a gente tem visto essas comorbidades nas pessoas que falecem com uma proporção maior do que essas comorbidades são vistas na população em geral. Na Itália, a gente sabe de um dado interessante que está no site da Oxford, que 99% dos pacientes que foram a óbito tinham alguma comorbidade, às vezes mais do que uma. Ou seja, essas comorbidades são muito importantes e frequentes em quem morre. Isso, fator do hospedeiro, principalmente doença cardiovascular, hipertensão, diabetes e tabagismo. Olha aí,
Os homens italianos têm uma prevalência de tabagismo de 28%, enquanto que os ingleses têm uma prevalência de tabagismo de cerca da metade disso. Bom momento, bom motivo, mais do que nunca, para parar de fumar. Vamos lá, gente, vamos aproveitar e cortar esse malefício da nossa vida. Cigarro é responsável por grande parte das internações e das mortes, certo? No Brasil, a gente aparentemente está melhorando em relação a isso, mas na Europa ainda se fuma muito. E mesmo aqui a gente tem que diminuir muito. Bem, tem as questões virais, que são também potencialmente interessantes. Se a gente olhar Wuhan, a mortalidade era de 5,8% em dado momento. Fora da província de Hubei, 0,7%. E se mostrou que em Wuhan, 70% das infecções eram pelo tipo L e só 30% eram pelo tipo S do vírus. E embora o tipo L provavelmente seja mais novo do que o tipo S, seja uma evolução a partir do tipo S, era mais comum o novo tipo L do que o S. E o L era bem mais agressivo. No entanto, fora da província de Hubei, a predominância de S vai aumentando em relação à predominância do menos agressivo L. É possível, e os autores do estudo questionam, se as medidas de prevenção não seriam mais eficazes em um vírus, talvez mais transmissível, porém menos patogênico. Talvez, eu estou hipotetizando, porque isso acontece em virologia, o tipo L, que é mais agressivo, talvez fosse menos transmissível e sucumbisse mais facilmente a estratégias de prevenção de transmissão. Tudo baseado em teoria do Ricardo, tá? Minhas, de nenhuma instituição. Bem, agora vamos à questão do sistema de saúde. Se há uma coisa na qual devemos investir no tratamento, além dos agentes antivirais, é, evidentemente, em ventiladores mecânicos e em profissionais treinados em modalidade de ventilação mecânica na síndrome aguda respiratória do adulto, na chamada SARA, no dano alveolar difuso. Por que tem que ter gente treinada? Porque a ventilação na SARA não é fácil. Às vezes o paciente tem que ser virado e às vezes no momento do paciente ser virado ele pode se estubar. Então é importante a gente investir em ventiladores e em profissionais treinados para fazer a ventilação, porque quando se morre de insuficiência respiratória aguda. Bem, nós sabemos que o Brasil tem em torno de 20 leitos de UTI por 100 mil habitantes. Isso é cerca de 2 a 3 vezes mais do que a Itália e a Inglaterra. Novamente, a minha hipótese é de que nesses países europeus se faz muito mais medicina de prevenção do que tratamento. E o Brasil, infelizmente, não tem uma cultura preventiva tão grande. Em contrapartida, a gente tem uma capacidade curativa, como a gente é baseado em terapia, bem elevada e, de fato, embora faltem leitos de UTI, e se a gente não controlar a pandemia, vai faltar mesmo no Brasil, daí a necessidade de eventualmente comprar mais ventiladores e fazer hospitais de campanha, a gente ainda assim está numa situação mais confortável que a Europa. Principalmente também pela questão climática, que eu vou falar em outro vídeo, mas parece que Covid não gosta de temperatura alta e clima úmido, isso pode nos ajudar muito, mas é assunto para outro vídeo. Então nós já vimos fatores do hospedeiro, já vimos fatores virais, fatores do sistema de saúde. Para finalizar, mesmo o mesmo hospedeiro, o mesmo sistema de saúde, pacientes iguais, no mesmo sistema, com o mesmo vírus, podem ter uma mortalidade diferente de acordo com a forma que a gente conta. Existe na Itália a orientação de se creditar o Covid toda a morte de paciente que hospitaliza com Covid, a maioria dos quais são velhinhos. É a chamada mortalidade por qualquer causa, all-cause mortality. Isso está sendo alvo de crítica, porque em uma revisão recente, 88% apenas dos atestados de óbito eram creditáveis
Há outras causas que não o Covid. O Covid só foi responsável direto nos atestados de óbito por 12%. Mas eu não vou por aí. Eu acho muito difícil atribuir mortalidade a uma causa. Eu prefiro mesmo mortalidade geral, mortalidade crua, do que mortalidade atribuível. Acho um desfecho mais duro. Então não acho que os italianos estejam errados nesse sentido. O que sim está errado é a subtestagem. Porque uma coisa é você falar case fatality rate, letalidade, que é o número de óbitos sobre o número de testados positivos. E a outra coisa é você falar o número de óbitos sobre o número de testados positivos em vigência de política de testagem em massa, onde você vai testar os assintomáticos e os oligossintomáticos. É o infection fatality rate, que é diferente do case fatality rate, porque aqui entram os case e os não case, os que têm sintomas e os que não têm sintomas. Peguemos a Islândia como exemplo, que é um país pequeno, onde é fácil de testar todo mundo. A Islândia está como recorde, passou a Noruega, mais de 26 mil testagens por milhão. É que é fácil. Eles tiveram 2 óbitos. Isso vai dar um infection fatality rate, uma letalidade real de 0,05%. Então, pessoal, por hora eu estou trabalhando com uma letalidade que deve estar em torno de 0,5% e deve ser bem mais baixa em jovens que não têm comorbidades. Mesmo para a influenza, se observa que a tendência é que a letalidade caia. No início da pandemia, a letalidade tende a ser superestimada. No início da pandemia de H1N1 se falava em 0,5% a 5% de letalidade. Depois eu disse, meta-análise demonstrou 1 a 10 por 10 mil. Aqui a gente já está falando em 0,5% e a experiência da Islândia pode sugerir que ela seja de 0,05%. Bem menor do que muita gente pensa, mas não vamos deixar de nos preocupar. Ninguém aqui está torcendo para o vírus. Aqui vocês vão encontrar alguém apaixonado pelo que faz, que está do lado de vocês. Um abraço. E que